Hoje eu vou falar sobre o regime da separação obrigatória de bens. Essa é a minha dica. Eu vou deixar de antemão os meus contatos aqui para você. Paulo Souza, lá no Fórum de Dúvidas do Portal do Aluno, para você, nosso aluno estratégia, sempre aí, nós tiramos dúvidas sempre no menor tempo possível. E você também me encontra nas redes sociais, prof.phms, lá no Facebook, Instagram e no YouTube, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o regime da separação obrigatória de bens, ou seja, aquele regime que é determinado por lei. Por isso ele também é chamado de regime da separação legal de bens. São as situações nas quais o Código Civil determina o regime de bens que os nubentes têm que assumir. Esse regime de bens obrigatório, a partir da perspectiva da união estável, também passa a ser obrigatório para os casos de união estável. Então, ainda que o Código Civil determine o regime obrigatório de bens para o casamento, esse regime é igualmente verificável para a união estável. Esse é o primeiro ponto que você precisa lembrar. Muita gente acha que regime de bens obrigatório é só para casamento, para a união estável também, tá? Em regra, o Código Civil deixa livre as partes a estabelecerem o regime de bens. Já prevendo que algumas pessoas não vão escolher ou não vão saber escolher regimes de bens no casamento, o Código traz o regime supletivo e geral, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então você, se já se casou ou se vai se casar sem querer fazer escolha a respeito de regime de bens, o Código já escolheu um para você, o regime da comunhão parcial de bens. Se você quiser escolher outro regime de bens, pode fazê-lo. Agora, algumas pessoas não podem escolher o regime de bens. Elas são obrigadas a casar naquele regime. E o Código trouxe um regime específico no qual as pessoas são obrigadas a casar, o regime da separação de bens. Então a separação de bens ela pode ser tanto voluntária, eu quero me casar no regime da separação de bens. Por quê? Porque eu quero. Não interessa, eu quero, vou casar no regime da separação de bens. Maravilha. Separação voluntária. Eu quero casar no regime da comunhão parcial de bens. Não pode. Vai casar no da separação. Esse é o regime obrigatório da separação de bens. Nós temos 3 hipóteses nas quais as pessoas são obrigadas a casar num determinado regime. Quais são elas? A primeira hipótese, trazida lá pelo artigo 1641, inciso 1º, é para as pessoas que contraem casamento ou iniciam uma união estável com inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento. Então, se alguém casa sem observar uma causa suspensiva, presente lá no artigo 1523, essa pessoa está obrigada a casar no regime da separação obrigatória de bens. Esse artigo 1523 traz um rol de causas suspensivas. Dentre elas está o viúvo ou a viúva que casa sem fazer o inventário dos bens do cônjuge ou companheiro falecido. Eu e você somos casados ou eu e você mantemos uma união estável, você morre e eu quero casar de novo. Eu quero manter uma nova união estável. Só que não foi feito o inventário dos seus bens, que morreu. Nesse caso, eu vou ser obrigado a casar no regime da separação de bens. Por quê? Para evitar confusão patrimonial. É o caso do divorciado que não fez partilha dos bens. Eu e você éramos casados, nos divorciamos, nos separamos sem fazer partilhas de bens. Eu quero me casar com alguém, você quer se casar com alguém. Pode? Pode, mas vai casar no regime da separação obrigatória. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, artigo 1641, inciso 2º, a pessoa maior de 70 anos. 2 cuidados, 1 cuidado. Já foi 60? Às vezes a prova tenta te induzir em erro, falando, os maiores de 60 anos, todos os idosos têm que casar no regime da separação obrigatória de bens. O Estatuto do Idoso não é para 70, o Estatuto do Idoso é para 60.
Tá? Essa regra do artigo 1641, inciso 2º, ele vinha na esteira do estatuto, né? A mesma idade, as pessoas idosas eram consideradas lá inaptas, em bom português, a escolher o seu regime de bens. Aí foi aumentado para 70, né? Não, a pessoa com 60 e poucos ainda sabe o que está fazendo da vida. Depois de 70 aí já vai fazer burrada com o dinheiro. Melhor obrigar, casar no regime da separação. Veja, aqui você já vê que muita gente alega a inconstitucionalidade do artigo 1641, inciso 2º, que eu preciso lembrar lá da parte geral do Código Civil. Artigos 3º e 4º. Quem que são absolutamente incapazes? Menores de 16 anos. Quem que são relativamente incapazes? Entre 16 e 18, ébrio habitual viciado em tóxico, pródigo e por causa transitória ou permanente não pode exprimir sua vontade. Onde é que está o idoso aí? Onde é que está a pessoa maior de 70 anos nessa conta? Lugar nenhum. Como raios o código obriga uma pessoa capaz a fazer isso? Sem nenhuma justificativa. Né? Daí se reputado esse um dispositivo inconstitucional. Ainda assim, ele está aí, 1641 na cabeça, dizendo que as pessoas com mais de 70 anos não podem se casar no regime de bens que lhe aprovere. O mesmo vale para a união estável. Então, se eu e você começamos uma união estável e um de nós dois já tem mais de 70 anos, separação obrigatória. Eu, aos 71, começo a me relacionar com você. E a gente não casa, mas mantém uma união estável. Lá na frente, você vai morrer e vai separar o patrimônio comigo. Vou verificar o regime da separação obrigatória. Tá? Porque eu tenho aí um septuagenário. Tá? Curioso que pode ser mantido ministro, juiz, mas não pode escolher regime de bens, né? Muito estranho. E o inciso 3º, aqueles que dependerem para casar de suprimento judicial. Vale dizer, eu preciso que o juiz dê uma decisão permitindo que eu case. Se eu preciso de permissão do juiz para casar, casa na separação obrigatória. É o caso dos menores de 16 anos, que em hipóteses muito restritas podem casar. O caso da mulher grávida, antes dos 16 anos, ainda mantendo aquela perspectiva da sociedade, da moral e dos bons costumes, né? Uma moçoila grávida não pode ficar sem um casamento. Essa moçoila pode casar antes dos 16 anos, antes da idade núbil, mas precisa de autorização judicial. Não basta os pais consentirem, os pais da noiva. Até porque, se os pais querem que case uma moça com menos de 16 anos que está grávida ainda, a gente realmente precisa passar por uma vistoria judicial no caso desses, né? E aí o juiz vai determinar, vai permitir o casamento, ouvindo o Ministério Público, mas vai ter que casar no regime da separação obrigatória. Aquele que tem idade núbil já, entre 16 e 18 anos, pode casar independentemente de autorização judicial, se os pais consentirem. E se um pai não quiser? Eu requeiro ao juiz o consentimento, o suprimento do consentimento. Então, você tem 15 anos, tem 15 anos, não, tem 17 anos e quer casar, seu pai, ok, sua mãe, tá louco, não vai casar. Requer-se autorização judicial, o juiz fala, vai, casa. Vai, casa, no regime da separação obrigatória de bens. Muito cuidado, porque em regra, a gente lembra dos septuagenários, mas não lembra das outras duas regras. Essas são as 3 hipóteses únicas nos quais o Código Civil determina que haja a necessidade de regime de separação obrigatória de bens. Veja que no caso da união estável, eu preciso verificar quando se deu o início dessa união, especialmente para o caso do inciso 2º, os septuagenários. Começou a se relacionar com 68, comunhão parcial. Começou a se relacionar com 71, separação obrigatória. Ah, mas começou a se relacionar com 60 e resolveu dissolver a união estável com 75. Não interessa, quando começou lá atrás, comunhão parcial de bens. Podia escolher o regime, não escolheu comunhão parcial de bens. Começou a se relacionar aos 70, separação obrigatória, mas fez lá uma escritura pública falando que adota o regime da separação de bens.
Ótimo, adotou o regime que pode, não tem problema. Fez uma escritura pública adotando o regime da comunhão parcial de bens. Nulo, não pode. Separação obrigatória, separação legal. Muito cuidado com esses pequenos detalhes. Fica a dica.